Fala, meu povo, bora lá para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Vocês sabem que aqui todo episódio tem alguma coisa que vai chegar lá, ó, bem no seu coração ou na sua cabeça para você pensar, refletir e quem sabe mudar aí de ideia, mudar de opinião, mudar de vida, mudar de trajetória, porque é para isso que Velho Pod, experiências que inspiram, serve. Então, ativa lá o tal do sininho, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante. E, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, a Nutrem Sênior, que está sempre aqui com a gente, a Side, empresa de cuidador de idosos, e a Madacool, uma moda feminina, porque chique é ser básica. E ela agora está aqui, ó, vestindo a pessoa que vos fala, que estou chiquíssima, elegantérrima, e a Madacool vai estar sempre com a gente por aqui. Então, ó, fica aqui com a gente, que o nosso episódio de hoje, nós temos um convidado maravilhoso, um colega, e que com certeza vai trazer para vocês experiências e falas que vão muito, mas eu tenho certeza que vai mexer muito com cada um de vocês. Fica aqui com a gente. Então, meu povo, é isso. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber essa pessoa espetacular, extraordinária, médico, colega, que eu tenho certeza que vai fazer você refletir muito. Com vocês aqui, Carlos Veigas. Olha, cara, que prazer imenso estar aqui com você. Eu estou muito honrada e muito feliz de ter você aqui, de verdade. Muito obrigado, Roberta, satisfação e vamos honrar essa nossa audiência, né? Sua audiência principalmente aí, com algumas ideias que não são novas, mas que fazem refletir. E uma coisa que já queria aqui de entrada já colocar é que o que me dá um norte na vida é um livro que eu conheci anos atrás, mais de uma década, que se chama Um Curso em Milagres. E Um Curso em Milagres é uma transcrição mediúnica, a mente crística, Jesus Cristo voltando em forma de livro, e é um conceito de unidade. E esse conceito de unidade, ele parte do princípio de que nós devemos respeitar as crenças dos nossos irmãos, elas são intocáveis. Então, o nosso bate-papo aqui não trata de mudar a crença de quem está nos ouvindo. Pelo contrário, cada um tem seu conjunto de crenças e minha intenção aqui, acho que a sua também, é acrescentar, trazer, reviver coisas que todos nós já sabemos, mas que ficaram esquecidas pelo tempo. É exatamente isso. Porque, na verdade, Carlos, eu sempre falo aqui, e a gente traz pessoas muito diversas aqui no Velho Pod, e eu sempre falo que aqui é esse espaço de experiências que inspiram, porque a gente não está aqui para tentar convencer ninguém de nada. O que nós estamos aqui é tentando trazer voz e consciência das mais diversas formas. E isso é muito bonito, porque todo mundo que nos assiste, e cada um tem uma religião, cada um veio de uma família, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, mas a coisa que eu mais tento mostrar aqui no Velho Pod é que a sua trajetória anterior, o seu passado ou tudo aquilo que você viveu de bom ou de ruim, ela não precisa te limitar e te amarrar numa história de sofrimento que você vai carregar para o resto da vida. A gente pode mudar isso. E eu acho que isso você tem uma expertise enorme. Mas começa aqui dizendo para o povo quem você é e quantos anos você tem. Porque aqui no Velho Pod a gente não esconde idade, hein? Uhum. Idade aqui a gente fala com alegria. Sim, eu sou um cirurgião ortopedista formado há já tem mais de 35 anos de formado. Hoje eu trabalho com a investigação da origem emocional dos conflitos humanos. Deixei de operar há 5 anos atrás, eu deixei de operar. Médico a gente sempre vai ser, né? Sim. Mas hoje eu posso me considerar um médico da alma, vamos dizer assim. É uma pessoa que atua buscando a verdadeira sensação de falta que dá origem não só a doenças físicas, mas a doenças mentais, a incômodos, a inquietudes. O ser humano tem
vive 3 tipos de conflito. São os conflitos interpessoais, são os bloqueios pessoais e os sintomas físicos. Não tem um outro conflito. O ser humano não vive um outro conflito. Ou ele está em guerra com ele mesmo, ou ele está em guerra com o outro, ou ele está passando por um problema físico, um sintoma, uma doença. Então, a minha função hoje é investigar o que é que está por trás da sua sensação de falta. Qual é a sua sensação de falta e o que é que está por trás dela. Gente, vocês estão ouvindo, né? Eu quero que vocês tenham atenção no que ele falou, tá? Porque é o seguinte, quando eu falo no consultório que a cabeça comanda o corpo, e a grande maioria dos nossos pacientes, você sabe disso, as pessoas não acreditam que o corpo emocional adoece o seu corpo físico. É muito difícil as pessoas entenderem isso. E quantas vezes os pacientes chegam no consultório, né, Carlos, e eles querem um exame físico que dê uma resposta. Então, assim, porque uma fratura é fácil. Tá ali um raio-x mostrando a fratura. Uma pedra na vesícula, tem ali uma imagem. É a pedra na vesícula. O problema é que as pessoas não conseguem entender que toda a questão emocional, toda a saúde mental, que não está em nenhum exame físico que está lá o diagnóstico, ela é a base e ela é onde tudo se inicia. Mesmo que naquele momento você não tenha consciência de onde aquilo tudo começou. Não é isso? Exatamente. E você tocou num ponto que eu achei muito legal, porque a maioria de nós escuta falar sobre a origem emocional das doenças, né? Inclusive o câncer. A pessoa que tem um câncer, câncer é uma doença emocional. Mas você tocou num ponto que achei interessante, que a origem das doenças, a origem dos nossos incômodos, sejam eles físicos ou não físicos, ela não é emocional, ela é mental. Essa diferenciação, eu acredito que faça toda a diferença, porque se você joga, primeiro que você diz emocional, você joga num balaio que já está todo mundo meio acostumado a ouvir. Sim, isso é emocional, isso é verdade. emocional, isso é emocional. Mas a verdade é que não existe emoção na natureza que se perpetue. As emoções são biológicas, elas são dos mamíferos. Todos os mamíferos, você não precisa conversar com um gato, com um leão, com um rato, com um urso, com uma girafa. Você não precisa conversar com os animais, com os mamíferos, para saber se eles estão com raiva, se eles estão tristes, se eles estão com medo, se eles estão alegres ou se eles estão com nojo. São 5 emoções. O Paul Ekman coloca o susto como uma sexta emoção, mas a maioria dos autores considera 5 emoções. E, na verdade, na natureza não existe emoção que se perpetua. As emoções, elas ocorrem, elas duram um tempo e elas, em 30 segundos, 1 minuto, acabou. Por que o ser humano é diferente? Porque o ser humano tem um córtex pré-frontal e ele é capaz de perpetuar um estado emocional. Então, a emoção está envolvida nisso tudo? Está, mas ela sozinha não funciona. Ela precisa de uma mente para perpetuar essa emoção e aí sim vai haver uma consequência. E essa perpetuação da emoção pela mente se dá por uma sensação de falta. E uma coisa que, assim, é difícil realmente. Nós fomos todos treinados para achar que nós somos o efeito de causas que estão fora. Sim. Então, o que está fora de mim afeta a mim. Eu permito que afete a mim, né? Ou não permito e afeta também. Tá? Porque às vezes eu não permito e mesmo assim sofro consequências. Sofro a consequência. Mas é o contrário. E isso eu sei que estou tocando num ponto que talvez não seja tão simples compreender, que nós somos a causa do que está fora. Sim. Não existe mundo externo. Não existe nada externo a nós. O que nós vemos externo a nós é uma projeção do nosso inconsciente. E não sou eu o primeiro a dizer isso. Isso está dito no mundo há milênios. Só que há 100 anos atrás, ou um pouco mais, vieram os físicos teóricos mostrar que
através da experiência da fenda dupla, que muitos cientistas ainda torcem o nariz para isso, mas não tem como negar, porque essas experiências já foram feitas em inúmeras universidades, em inúmeros laboratórios, e o que nós sabemos hoje é que a matéria, isso que nós tocamos, que nós sentimos, que nós vemos como matéria, isto não existe. Nunca foi provado em nenhum lugar do mundo se provou matéria. Matéria só existe quando a energia está sendo observada. E precisa existir um observador consciente para precipitar a função de onda, porque tudo é onda, energia é onda. Então, quando é que a onda, quando é que a energia vira matéria? Quando ela está sendo observada. É preciso um observador consciente. E todos podem evidenciar isso. No YouTube existem dezenas ou centenas de vídeos mostrando a experiência da fenda dupla. Eu recomendo que todos que estão assistindo o Velho Pod agora anotem isso para ver depois. Experiência da fenda dupla. Foi um colega nosso, Thomas Young, há 200 anos atrás, que ele começou a fazer essa experiência, e de lá para cá o que aconteceu é que essa experiência nunca foi refutada. Ou seja, matéria é uma projeção do nosso inconsciente. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. E nós fomos ensinados que somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. Então, E te cortando aqui só para a gente poder entender aonde a gente chegou aqui, tá? Porque muita gente pode estar achando estranho, falando, meu Deus, mas um médico falando sobre isso, porque ainda tem essa questão, né? Porque, de um modo geral, as pessoas olham para nós como médico é aquele que cuida da doença que eu vejo. Né? Então, a gente tem essa ideia. Então, assim, ainda mais ele falou, mas eu sou um ortopedista. Que coisa mais estranha ainda, né? Um ortopedista, marceneiro, né? Fala que tá um cara ali que tá trabalhando com osso que quebra, com cirurgia. Serra, que serra. Martelo, parafuso. E, de repente, ele tá falando desse contexto espiritual, desse contexto que a gente trabalha o corpo físico e o corpo energético, né? Que ali a gente está trabalhando. E quando foi? Eu sei que você teve uma experiência profunda na sua vida. Sim. E o que aconteceu para te levar para esse lugar? Bem, o que aconteceu foi que eu estava tomando banho. Morava em Teresópolis nessa época. E eu pedi... o aquecedor era aquecedor a gás. E nós fizemos uma reforma, colocamos o aquecedor no banheiro da empregada. Como o banheiro da empregada era virado para o lado de fora da casa, não nos preocupamos com o chaminé. Mas o que acontece é que o teto do banheiro da empregada, ele fazia uma comunicação, era um forro de treliça. E aí o monóxido de carbono atravessou, caiu no banheiro onde eu estava, e eu entrei em coma. E fiquei em coma, o que acontece nessas intoxicações é que a hemoglobina ela se liga no monóxido de forma irreversível. Nós fazemos troca de dióxido de carbono, o gás carbônico, no pulmão ele faz a troca com oxigênio, mas o monóxido não faz troca. Ou seja, quando ele se liga na hemoglobina, não adianta ventilar, não adianta você botar no respirador, porque aquele sangue não tem mais solução. E eu... fiquei mais de 30 minutos sem socorro, sem oxigenar o cérebro. Eita. Eu cheguei no hospital em morte cerebral e fui dado como morto. Minha mãe e minha irmã foram chamadas para o sepultamento. O médico era um CTIsta, tinha sido meu professor na faculdade, não sabia o que fazer, porque ele entregou, era mais um que morria. Sim. E aí... alguém teve a ideia de trocar meu sangue. E eu, curiosamente, na segunda-feira, isso aconteceu numa sexta. Na segunda-feira, eu atendi no pronto-socorro uma senhora que tinha uma fratura de fêmur. Eu chamei a família para que doasse sangue. Falei, vou operar a mãe de vocês na sexta-feira. Então, eu preciso de doador de sangue. No final, o sangue quem usou fui eu. Foi você. Olha aí o universo conspirando, né? Eu pedi o sangue que eu mesmo usei. E eles trocaram meu sangue, porque meu coração continuava batendo, embora eu tivesse morte cerebral. E ninguém sabia o que ia acontecer. Eu permaneci dias em coma e depois
voltei, estou contando essa história aqui, e isso não tem explicação, a medicina não contempla isso, diz que um cérebro não pode ficar mais do que 3 minutos sem oxigênio, eu fiquei mais do que 30, 40, enfim, e isso de alguma maneira me tocou, não naquele momento, mas aquilo começou a me incomodar e eu achei que eu tinha que buscar explicações que a medicina não dava. Por exemplo, como uma mulher pode engravidar sem estar grávida? Como que uma mulher pode ficar com os peitos cheios de leite, o útero cheio de líquido amniótico, o corpo todo gravídico, as juntas frouxas? Como é que uma mulher pode ficar assim sem ter um bebê em seu ventre? Por que há pessoas que se curam espontaneamente de câncer? Por que o coração não tem câncer? Essas perguntas a medicina nunca me respondeu. E aí eu disse, eu vou encontrar uma resposta. Por que eu estou aqui? Por que eu sobrevivi? Quando, na verdade, eu fiz uma passagem e... Poderia não estar aqui. Poderia o que foi não que estar aconteceu? aqui. E o que foi que aconteceu? E eu comecei a pesquisar naquele momento, a internet estava ganhando velocidade, né? Ainda quando tinha uma internet de 1 mega já era... Uma coisa incrível. Incrível. E aí eu comecei a pesquisar, descobri o professor Henrique Corbeira lá em Barcelona e eu me mandei, chamei minha mulher, falei, nós vamos lá, vamos fazer essa pós-graduação, porque ele falava sobre a nova medicina germânica, ele falava sobre as 5 leis biológicas, além de um curso em milagres. Então ali eu comecei a desenvolver um método que eu trouxe para o Brasil, que é a coerência bioemocional, que é basicamente a bioneuroemoção aplicada aqui ao português. Então, o que nós entendemos é que o ser humano adoece na mente. É a mente que adoece o ser humano. Porque, Roberta, eu sei que é preciso uma observação um pouco mais intuitiva, mas se nós olharmos para a natureza, é possível reconhecer alguma falha na natureza? É muito difícil, né? É quase que... É difícil, você está dando a chance. A pergunta é, existe falha na natureza? Pior que não. Não. Se não existe falha na natureza, então a doença não é uma falha. Eu me vejo pró-idade, no trem sênior, porque envelhecer bem é viver com saúde e propósito, seja pró-idade. Então o que acontece quando eu estou doente? Não pode ser uma falha. A enfermidade, ela é uma solução. Puxa vida. Que coisa estranha, né? Coisa estranha. Quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala assim, olha, o que você não está enxergando, né? O que a gente não está conseguindo alcançar diante desse cenário, dessa patologia, porque no dia a dia com os pacientes, eu imagino que para muita gente que esteja nos ouvindo está pensando assim, gente, mas que papo de maluco, né? Será que é isso mesmo? Mas assim, você está dizendo então, porque essa é uma fala dos pacientes, você está dizendo então que eu não estou doente? Você está dizendo então que eu não estou sentindo? Eu digo sempre a eles, ninguém está dizendo isso. Eu tenho consciência do que você está sentindo, eu tenho certeza que você está doente, mas a pergunta é, exatamente onde? Né? Exatamente o que está acontecendo, porque é isso que muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender. E como a gente é muito material, né? O que a gente não vê, a gente não acredita. Não, eles falam, por exemplo, principalmente meus pacientes que estão passando por doenças mais psíquicas, depressão, ansiedade, pânico, eles falam assim, Roberta, tem que ter um motivo. Eu falo, mas tem um motivo? Não. Tem que ter alguma coisa. Eu tenho que estar com algum problema no coração. Eles querem que algum órgão físico esteja afetado, que tenha algum exame que te dê aquela resposta para que aquilo seja suportável de compreender. Olha que loucura isso, Carlos. É louco. E olha, isso também que você está dizendo é muito importante, porque não se trata de não curar o corpo com remédios, com cirurgias, com tratamentos, com terapias. Pelo contrário, quando a doença se instala no corpo, ela merece ser tratada. Para isso tem bons médicos, bons cirurgiões, e nós não podemos prescindir dessa medicina. Claro. Veja, a medicina salva muita gente.
E os remédios também, não se pode prescindir de remédio. Tem gente que detesta remédio. Por exemplo. Eu sou o primeiro que, quando tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Eu sou o primeiro que, quando tem alguma coisa doendo, toma um anti-inflamatório. Ou seja, isso aí é uma crença que faz com que você, quando precise de um remédio, o teu corpo acha que está tomando veneno, porque você acha que remédio é veneno. Então, não é. O que é não conta, é só o que você acha que conta. O que move o mundo é a crença, porque tem gente hoje que não vive sem placebo. Existem indústrias produzindo placebo para pessoas que não vivem mais sem o placebo. E uma coisa que é curiosa é que todo mundo acha que o placebo tem um efeito psicológico, e não é verdade. Placebo tem efeito físico. Por quê? Porque quando a pessoa toma aquilo e começam a existir reações no corpo, produção de neuropeptídeos, hormônios. Existe uma produção real do corpo, porque ela realmente... Porque a cabeça que está mandando. Exatamente. E assim como existe o efeito placebo, um efeito que existe é o efeito nocebo. E pouca gente fala do efeito nocebo. E essa coisa do você não gostar de tomar remédio é efeito nocebo. E é preciso que as pessoas conheçam o efeito nocebo. Porque o placebo todo mundo conhece. A sua avó te dava água com açúcar, você ficava bom. Mas o efeito nocebo é muito importante, porque quando você acha que uma coisa faz mal, ela vai fazer mal. E aí você pode dizer que o que faz mal é açúcar, e tem gente que come açúcar a vida inteira e não faz mal. E você pode dizer que álcool faz mal, e tem gente que bebe a vida inteira e morre com 100 anos. E você pode dizer que cigarro faz mal, e tem gente que fuma e bebe até os 90 e não morre de outra coisa. Então, o que é que está comandando tudo isso? O que está comandando tudo isso é a mente humana. É ela que adoece, é ela que cura. E isso é uma fala isso é uma frase que eu até trago em algumas palestras. Para não perder, porque nesse momento quem está nos ouvindo pode na cabeça de quem está nos ouvindo pode surgir a seguinte frase: mas isso é a genética. Sim, ainda tem essa parte da genética que é muito boa. Tá? Só que aqui eu quero colocar um detalhe. O meu tio, a minha mãe morreu com 98 anos. A minha mãe comia de tudo, principalmente fritura. Ela adorava fritura. Quem não adora fritura? Eu conheço gente até que não gosta de chocolate, mas quem não gosta de pastel? Duvide de quem não gosta de pastel. Eu falar isso pra mineira, que passou a vida com a linguicinha, com a comida de porco. Comida de verdade. Comida de verdade. Mas isso aí é genética. Realmente, o irmão dela, meu tio Virgílio, morreu com 104. Ele também comia de tudo, mas de tudo mesmo, tá? Comia menos que a minha mãe, diga-se de passagem. Ele comia pouco, minha mãe comia muito de tudo. Ele comia pouco de tudo. Mas o meu tio, por parte paterna, morreu com 94. E ele era croupier. Sabe o que é croupier? Sim, jogo. E meu tio, ele trocou o dia pela noite a vida inteira. E ele fumava e bebia uísque todos os dias. E ele morreu com 94. Então, não é genética, é a forma como a pessoa encara a vida. É isso que determina se ela vai ficar doente ou se ela vai estar sã. Como que você sente a vida? Você sente falta de quê? Porque a natureza, ela criou programas especiais. As doenças, o Dr. Hammer dizia, a doença é um programa especial da natureza com pleno sentido biológico. Não é que, puxa vida, mas então você está dizendo que eu não estou doente? Não, você está doente sim, mas o que te adoeceu não foi o corpo, não foi as células do corpo que se reuniram durante a noite num conclave e decidiram te prejudicar. Isso não acontece, não funciona assim. É você que está perpetuando um estado emocional com a sua mente. E como que se perpetua isso? É interessante isso. Isso funciona assim. O ser humano transforma pensamento em assunto. Sim. Roberta, quanto tempo dura um pensamento? Depende quanto do tempo que... dura? Não, assim, um pensamento qualquer. Quanto tempo dura? Segundos. Talvez 2, 1, não é? Só que você pode decidir por conta própria transformar esse pensamento num assunto. Esse assunto pode durar quanto tempo? Milênios. Ele pode durar uma semana, você pensando na mesma coisa. Ele pode durar o dia inteiro. Perpetuando ali. Que você pensa naquilo e você ficou o dia inteiro pensando naquilo. Você transformou esse pensamento num assunto. Mas você pode ficar uma semana pensando nisso. Você pode ficar um mês pensando nisso.
Você pode passar o resto vida. da vida pensando nisso. E é isso que adoece. Porque quando você transforma um pensamento num assunto, o passo seguinte é esse assunto virar um conflito. De um pensamento você transformou em assunto, de assunto ele virou um conflito. E vira um problema enorme. E pode piorar. Sabe como? Esse conflito, com o passar do tempo, ele vira drama. E nós somos apaixonados por drama. Ser humano é dramático, é seduzido por isso. É praticamente um fetiche. É assim, nós não falamos, se eu não sofro, eu não amo? Sim. Nós não dizemos isso? Quer dizer, tudo para amar eu preciso sofrer. E é tudo é tudo muito, né? Assim, quando você está falando, eu vou trazendo assim os pacientes que a gente vai recebendo e como isso é uma realidade, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando de uma paciente que chega no meu consultório e qual era o problema dela, tá? A queixa clínica dela. Eu fiz 70 anos. Eu falei, sim. Não, você me pediu para falar a minha idade, eu não falei. Sim, verdade. Sexta-feira faço 66. 66, muito bem. E aí ela disse para mim, eu falei, sim. E ela disse, não estou preparada para isso. Eu falei, tá, e que mais? Roberta, eu não pensei em ter 70 anos. Eu falei, sim, mas agora você está com 70 anos. E qual é o problema disso? Esse é o meu problema. Porque, veja bem, ninguém na minha família viveu 70 anos. Meu pai morreu antes dos 60. Minha mãe morreu com 50 e poucos. E o que eu estou fazendo aqui com 70 anos? Eu falei, sim, é uma oportunidade. Mas ela problematizou aquilo. Então, e ela está depressiva. Transformou pensamento em assunto. Angustiadíssima, única e exclusivamente porque a ideia de ter 70 anos, esse número 70, gera nela um desconforto, uma angústia, um medo, uma ansiedade. Roberta, e olha que loucura. Eu recebi, semana passada, acompanhei um médico, colega nosso. Sabe qual era o conflito dele? Sim. Ele foi comemorar o aniversário de casamento ele e a esposa fizeram uma viagem. Na volta da viagem, ele perguntou para ela quantos namorados ela tinha tido antes dele. A resposta foi 6. Ele estava 2 meses deprimido. Por causa dessa informação? Por causa do número 6. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu perguntei para ele, mas e se ela falasse 5? E se ela falasse 4? E se ela falasse 36? E se ela falasse 8? 2 meses deprimido, não pensava em outro assunto. Ele falou, minha mulher está adoecendo dentro de casa porque eu não mudo de assunto. E eu estou adoecendo, eu estou deprimido há 2 meses por causa do número 6. Olha só. E é assim, a mente vai adoecendo o corpo, porque esses programas da natureza, eles existem para ocupar um vácuo deixado pela mente. A mente cria vácuo, a mente cria buracos. Como que nós criamos buracos na mente? Quando nós queremos uma coisa que não acontece. Quando nós queremos que os nossos filhos sejam do jeito que nós gostaríamos que eles fossem. Mas o meu filho é um vagabundo. O meu filho gosta de surfar e fuma maconha e tem 36 anos e não trabalha e vive de herança. E eu quero que ele seja outra coisa. Mas ele tem 36 anos, é um homem. E você está criando um buraco na sua mente porque você quer que o seu filho seja outra coisa? Ah, mas eu sou mãe. Por ser mãe, você precisa disso? Vai sofrer, vai adoecer só porque é mãe? Você veio a esse planeta e ganhou um corpo para estar aqui. Quando você vem aqui, quando você encarna aqui, algo te dá um corpo e diz, toma, este aqui é o teu corpo. É seu. Cuide bem dele. Você veio aqui para cuidar do seu corpo, não de outro corpo adulto. Foco aqui, volta aqui nessa fala. Olha só, lembra quando eu escrevi um artigo que eu escrevi assim,
Pare de entrar na fila do problema dos outros. Porque você já não está satisfeito com o seu? Porque é exatamente isso. Você arruma problema, você já não basta os seus, você quer arrumar, você quer corrigir. Você não está você conseguindo quer cuidar do seu. Exato. E você quer consertar um problema que não te diz respeito. É assim, não, porque a minha filha, Roberta, eu estou arrasada. Eu falei, tá, você está arrasada por quê? Minha filha está se separando. Eu falei, sim. E, Roberta, eu não me conformo. Mas veja bem, a vida é dela, o casamento é dela, a separação também é dela. Não estamos dizendo aqui que você não tenha que ter uma opinião ou ficar, ou ficar triste naquele momento, mas você tomar aquele problema para si é uma loucura. Esse ponto é muito importante. E isso que você falou agora é muito importante, porque há uma confusão muito grande entre o ser humano. O ser humano não entende isso. Emoções são passageiras. Exatamente. Raiva, tristeza, medo, alegria e nojo passa. Agora, o que nunca passa em nós é o que nós recebemos da divindade. Paz. A paz é o nosso estado padrão. A paz é o pano de fundo que permite você se entristecer. A paz permite você sentir medo. A paz permite você sentir alegria. A paz permite que você fique com raiva. Porque se você reconhecer que você é a paz, então você não se importa com esses estados transitórios, porque você sabe que tem para onde voltar. Você é a paz, você é a felicidade. E nós fazemos esses buracos na nossa mente porque estamos buscando felicidade onde ela não está. Onde está a felicidade? Em nós. A paz está em nós. Nós estamos esperando um mundo em paz, mas nós que devemos dar a paz para o mundo. As 4 coisas em que o ser humano busca a felicidade, ele encontra a frustração. E o ser humano busca a felicidade em 4 coisas e segue buscando. Quebra a cara todos os dias e segue buscando. Primeiro, coisas materiais. Coisas materiais a gente sabe que não traz felicidade, porque senão não tinha rico deprimido. Exatamente. Estava todo mundo feliz. E magro, tá, gente? Primeiro, coisas materiais. Segundo, circunstâncias. O ser humano busca felicidade em circunstâncias. Quando eu me formar? Quando a minha filha casar? Quando eu me casar? Quando eu me aposentar? Ou seja, essas circunstâncias ocorrem e a gente não fica feliz meia hora. Coisas materiais, circunstâncias, substâncias. Açúcar, sal, cocaína, carboidrato, maconha, antidepressivo, não sei o que lá, remédios lícitos, ilícitos, comida, substâncias nos trazem uma felicidade muito passageira. Não funciona, porque quando o efeito acaba, você já precisa da substância de novo. De novo. Coisas materiais, circunstâncias, substâncias e a 4ª armadilha do ser humano, relacionamentos. Funciona? Você fica feliz com o relacionamento? Não. Porque o outro não existe para trazer felicidade para você. O outro existe como um espelho, para você conhecer você. Os relacionamentos existem para que você conheça você, porque você vai projetar ali no teu parceiro a tua sombra, aquilo que você negou em você. O Jung chamava o ouro, ele dizia, o ouro está na sombra. Ou seja, os relacionamentos não existem para te trazer felicidade. Os relacionamentos existem para que você conheça as profundezas do teu inconsciente. Exatamente. E para que você faça uma neutralização, para que você encontre o que Buda chamava do dourado caminho do meio. Você, por exemplo, eu e a minha mulher, eu sempre fui um transgressor. Se tem uma regra, eu quero descumprir. E a minha mulher, ela é... certinha. Super enquadrada. Minha mulher não faz nada que não esteja na regra. Se a regra é essa aqui, é isso aqui, e acabou. Ou seja, o que a minha mulher me ensina? É o espelho do que você... A fazer um pouco mais regrada as coisas. Sim. E o que eu ensino a ela?
eu ensino ela a flexibilizar um pouco, porque tem hora que você pode sair um pouco da regra, se você não estiver incomodando nem machucando ninguém, você pode flexibilizar. Ou seja, o ser humano busca a felicidade onde ela não está. Quebra a cara o tempo todo e continua buscando quando a felicidade já está em nós. Você só precisa reconhecer que você é a paz e a felicidade divinas, porque nada escapa da mente divina. Nós criamos essa ideia maluca de que pode haver um Deus fora de nós ou um Deus dentro de nós, mas isso é uma ideia maluca. Eu sei que eu estou falando uma coisa que pode chocar, Sim. mas se eu cheguei aqui, alguma coisa me trouxe aqui e essa é a informação que eu tenho para passar. Se você achar que tem um Deus fora de você, ou se você achar que tem um Deus dentro de você, você está fazendo uma divisão que não existe. Porque nada escapa de Deus. Ou você acha que escapa? Claro que não. Se nada escapa de Deus, veja, cada vez que a gente respira, nós botamos para dentro do nosso pulmão 6 sextilhões de átomos de oxigênio. 6 sextilhões de átomos de oxigênio. Nenhum deles escapa de Deus. Grupo Side Rio, uma empresa especializada em cuidadores de idosos. Seu idoso cuidado com carinho e responsabilidade. Então, quando você vê alguém fazendo algo que você não gosta, entenda que aquela experiência é para você. Todas as relações que você encontrar no mundo falam de você. Assume a responsabilidade, porque aí você não vai ficar doente. E isso, eu falo que às vezes tem alguns eu adoro filme de criança que não são feitos para criança, porque eu acho que tem várias coisas ali que trazem informações, e tem um filme que eu particularmente amo, que é o Kung Fu Panda. E ele tem uma hora que ele tem o mestre Shifu, que é aquele mestre que todo mundo tá ali, e ele precisa, e ele recebe uma notícia, ele vai ao grande mestre, que é uma tartaruga, que é a sapiência, aquela coisa toda, e ele chega para lá e ele está meditando, ele está dentro de um templo meditando, e ele está andando, apagando, tem velas no templo inteiro. Então ele está andando, apagando uma velinha de cada vez. E ele chega falando: mestre, eu tenho algo gravíssimo para lhe dizer. Aí ele continua apagando as velas. E ele começa a ficar nervoso, porque ele está apagando. Ele vai apagar tudo de uma vez. Ele fala assim: trago más notícias. E ele olha para ele e diz: não existem más notícias. Existem notícias. Boas ou ruins, depende de quem ouve. Eu achei isso maravilhoso, porque é exatamente isso. A gente tem essa ideia de que a grande raiva da maioria das vezes é porque o outro é esse espelho, né? Uma vez eu sou formada em várias linhas energéticas, e numa na constelação familiar eu ouvi da nossa professora a seguinte frase. A gente estava falando justamente dessas relações onde você sente raiva do outro, quando o outro faz alguma coisa que aquilo te irrita muito, e ela falou assim: pense o que eu fiz de tão bom para você me detestar tanto. Olha isso. Isso é uma fala muito... Quando ela falou isso, eu falei: como assim? O que eu fiz de tão bom para você me detestar tanto? E é justo isso, né? Porque muitas vezes o outro é tão reflexo do que você faz e que você se comporta e que você não gosta e você também não quer que os outros vejam, que esses espelhos te causam profundo incômodo. Então, uma outra fala que ela traz é sempre: nunca se pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas o que eu tenho que aprender com isso. Porque é exatamente isso. Cada coisa que acontece na nossa vida é aprendizado. Então, você poderia trocar e o a reflexo, pergunta. Né? Porque a confusão é essa. É porque quando acontece alguma coisa com a nossa vida, quando acontece alguma coisa com a gente pergunta por quê. Mas a pergunta não é por quê. A pergunta é para quê? Porque não acontece nada que não seja para você. A vida acontece para você, não com você. E você falou você contando essa história do mestre aí, me veio à mente... Porque, assim, eu acho que a gente precisa passar uma mensagem clara. Tá? Sim. E essa mensagem é: se eu adoeço porque eu transformo pensamento em assunto, assunto em conflito e conflito em drama,
Como que eu posso fazer o caminho ao contrário para não adoecer? Ou melhor, aí eu vou na tua área de atuação. Como que eu posso me proteger? Como que eu posso me prevenir? Como que eu posso me precaver para não adoecer? Existe um caminho que você pode fazer. Ao contrário, quando você estiver vivendo um drama, pensa que em um dado momento esse drama não existia, que era só um conflito. Mas pensa que esse conflito se originou de um assunto que você perpetuou. Agora lembra, por favor, lembra que esse assunto começou com um único pensamento. Volta lá naquele pensamento e deixa ele passar. E você vai ver que você não vai criar um buraco na sua mente. Quando você chegar nesse nível do pensamento, e então você tem uma outra ferramenta poderosa para não adoecer. E essa ferramenta é um estado de presença consciente. Sabe o que o estado de presença consciente vai fazer? Primeira coisa, se as mulheres soubessem disso, não ia vender nenhum creme para envelhecimento. Anotem. Porque se você vive em estado de presença, você faz colapsar o tempo e a matéria não degrada. E como que você vive em estado de presença? Um estado de presença, porque a nossa mente, ela é o oposto do estado de presença. De presença, sim. A nossa mente, ela vive no passado e no futuro, no passado e no futuro. E ela impede você de colapsar o tempo no presente. Como? Fazendo uma coisa de cada vez, prestando atenção no que você está fazendo. A gente toma banho pensando em outras coisas. A gente lava a louça e quebra a louça porque estava pensando em outra coisa. Roberta, sabe quantas pessoas morrem no Brasil por dia no trânsito? Tem ideia? Não. Só no trânsito. 300. Uau. 200 morrem atropeladas. Sabe por que elas morrem atropeladas? Porque elas não estão prestando atenção. Porque elas não estavam prestando atenção. Então, só no Brasil, 200 pessoas são atropeladas. As outras também, os outros 100 acidentes, também é porque a pessoa não estava prestando atenção. Ela estava... Sabe o que é que mata? Pensar. A pessoa morreu porque estava pensando. Ela estava pensando que ela ia perder a hora para chegar não sei aonde, que ela precisava chegar não sei o quê, porque senão vou ser despedido, porque senão meu filho não sei o quê, porque senão meu marido não sei o que lá, e passa no sinal, e atravessa a rua e morre. Isso é porque não existe a consciência do estado de presença. Faça uma coisa de cada vez. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você está pensando que você veio aqui para cruzar uma linha? Não existe essa linha. Um poema do Antônio Damasio, caminante não há caminho, el camino se hace al andar. Exatamente. Você não vai cruzar nenhuma linha, você não vai chegar em lugar nenhum, você não veio aqui para isso, você veio aqui para estar presente. Então, me veio você falando do mestre, me veio essa historinha, né, de que um discípulo perguntou ao mestre, mestre, você não tem problemas? Ele disse, tenho, os mesmos que você. Ele disse, mas não parece. Você está sempre tranquilo, você está sempre rindo, está sempre aproveitando, desfrutando do momento. Qual é o segredo? Ele disse, eu estou colaborando incondicionalmente com o inevitável. Maravilhoso. O que é o inevitável? Agora precisamos entender o que é o inevitável. O inevitável é o que já está acontecendo. Gerúndio. Lembra do gerúndio? Sim. Ando, indo. Ação no presente. Não se oponha ao que está acontecendo, porque você vai gastar a tua energia vital e não vai resolver nada, porque já está acontecendo. Exatamente. Ponto e pelota. Não adianta você lutar. É como você chegar na foz do Rio Amazonas, botar tua mão aqui assim e falar, para a água. É a mesma coisa. Olha, eu não aceito ter 70. Mas já você está já tem acontecendo. Já está. Não tem o que fazer com isso. Qual é a mensagem clara que a gente pode passar aqui no Velho Pod? Você quer envelhecer com saúde? Você quer envelhecer mais devagar? Se meta num estado de presença consciente. Esteja consciente da sua ação no presente. Isso é a única coisa que conta, porque você vai se prevenir.
você vai se prevenir de acidentes, você vai se prevenir de ter sua mente embotada por um assunto, um drama, um conflito. Por Que quê? não te diz respeito muitas Roberta, vezes. Que não te diz respeito. Sabe por quê? Porque se nós formos conscientes do nosso estado de presença, você vai ter consciência de que nunca te falta nada. A sensação de falta, ela não fala do presente. Tudo que te falta, não te falta no presente. Se você cai no presente, você está pleno, porque você está servido pela vida. A vida que te trouxe até aqui, com 2 minutos sem oxigênio, a vida te tira daqui. Simples. E você se mete num estado de presença e começa a agradecer pelo que não deu certo. Por quê? Porque se não deu certo, foi a vida que te ajudou. Se aquilo que você acha que tinha que acontecer tivesse acontecido, talvez você não estivesse mais aqui. A vida está te trazendo... Sabe o que acontece? É que nós não confiamos na vida. Nós não confiamos mais na vida. E a vida, se a gente pode chamar de alguma coisa, né? Cada um chama do que quiser. Sim. Mas é Deus. Deus é a vida. Nós somos a vida. A vida tem a nós. Nós não temos vida. É a vida que tem a nós. E nós não confiamos. Incrível, por incrível que pareça, nós nos apegamos a 2 coisas. As coisas que o ser humano está mais apegado são as coisas mais perigosas. Coisas que podem te matar. E nós estamos extremamente apegados a elas. Primeiro, o ser humano está extremamente apegado ao corpo. Você já viu alguma ameaça maior que o corpo? O corpo está te ameaçando o tempo todo. A gente acha que a coisa para de funcionar, que engripa, feito uma máquina sem óleo. O corpo é uma máquina perfeita. Nós batemos com força no corpo o tempo todo, mentalmente, fisicamente, e ele resiste. Bravamente, diga-se de passagem, né? Bravamente, eu falo isso. Nós estamos apegados ao corpo e o corpo é uma ameaça. O corpo pode te tirar daqui assim, ó. E é outra coisa que nós estamos extremamente apegados, é a vida. E a vida te tira daqui assim, ali na esquina. Eu não sei se eu vou chegar em casa agora. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, vai ver se seu pai está querendo alguma coisa que ele não estava passando bem, ele está deitado. Eu cheguei lá e estava morto. Você acha que meu pai foi deitar pensando que ia morrer? Você acha? Claro que não. A minha mãe se levantou, foi ao banheiro, no meio da noite. Bom, ficou ali no vaso. Você acha que minha mãe levantou para ir ao banheiro achando que ia morrer? Nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada da vida. Nós estamos achando que controlamos alguma coisa. Você não controla nada, nem seu intestino você controla. Eu acho que é exatamente esse é o lugar, né? Onde a gente tem, eu acho que, aliás, um dos grandes sentimentos, né, do que faz as pessoas se desesperarem é quando, primeiro, elas querem ter controle de tudo, como se a gente pudesse ter controle, e se desesperam quando entende que não tem controle. E aí, no querer controlar, ou no desespero de perceber que não controla, a gente sai do nosso estado de consciência, a gente sai do nosso estado de presença, e a gente fica... ou lá no passado, ou desesperado pelo futuro. E, de novo, a gente deixa de viver esse presente, que é um presente real. Os índios, eles falam, né? Eles cumprimentam de manhã, eles têm uma expressão chamada arro. E eles fazem, o arro significa feliz dia do meio. E o feliz dia do meio, o dia do meio é o dia de hoje. É a única certeza que você tem, que é aquele momento, aquele estado que você está ali. Então, eles sempre desejam um feliz dia do meio, porque eles dizem que o ontem já não tem mais e que o amanhã a gente não faz a menor ideia se vai chegar lá. Então, se a gente começasse, e quando a gente está falando dos índios, a gente está falando dessa ancestralidade que chegou aqui muito antes de nós e que já trazia esses ensinamentos e que já tinha esse olhar. Em algum momento a gente perdeu isso, né, Carlos? Em algum momento a gente se desconectou dessa ancestralidade. E olha só, nos desconectamos dando as costas, negando a nossa própria experiência. Isso que é o mais curioso de tudo. Mais doido. Porque se eu perguntar para você, Roberta, alguma vez na sua vida você experimentou o passado? O que você me responde?
Ó, a pergunta é, alguma vez na sua vida você experimentou o passado? Não, não tem como. Nunca. Nunca você experimentou o passado. Toda vez que você experimentou alguma coisa era presente. Sim. Então, se você nunca experimentou o passado, como que você pode dizer que ele existe? Se você nunca experimentou. E como pode ser tão apegada a ele, né? Não, é como... Sim, apegada a ele, mas apegada a ele porque acha que existe. Mas se você nunca experimentou, como você pode afirmar que existe? Aí você poderia me dizer assim, pô, mas eu me lembro de quando eu tinha 5 anos. Eu me lembro, eu criança, eu me lembro, eu adolescente. Não, você não lembra, não. Para que você tenha essa memória, você é obrigada a recriar isso agora. Sim. Senão isso não existe. Nunca mais existirá. Isso de você adolescente, de você criança, nunca mais vai existir. A menos que você recrie isso no presente. E isso é tão real, é só para a gente poder até fazer para demonstrar isso. Se você tem aí na sua casa 2, 3 ou 4 irmãos, e se você for perguntar para cada um sobre aquele mesmo fato, apesar de ter todo mundo vivido naquela casa, com aquele pai, com aquela mãe, aquela situação, cada um tem uma memória. Cada um vai contar uma história. Porque o sentimento foi diferente, o entendimento foi diferente, a percepção é impressionante. A interpretação é diferente justamente porque a gente não consegue voltar ali, a gente não consegue viver aquilo ali. É interessante, porque aí você começa a entender que a imagem do ocidental, principalmente, o oriental, ele tem um pouco... mais de visão em relação a isso. Uma visão um pouco diferente dessa, mas para os ocidentais, existe um mundo aí fora e 8 bilhões de consciências. E ao contrário. Existe uma única consciência e 8 bilhões de mundos. Porque para cada um é um mundo. Sim. Não tem mundo igual. Não existe nada aí fora. O que está aí fora é o reflexo do que está dentro. E a consciência é única, é uma única consciência. E é compartilhada entre nós. O estado de presença, observa que aqui entre eu e você, e aqui entre todos nós aqui agora, a equipe técnica, enfim, todos que nos acompanham aqui, observe que existe um estado de presença aqui. Podemos negar? Nós podemos negar? Não. Que existe um estado de presença aqui? Estamos aqui. O estado de presença não está aqui? Total, a gente está totalmente focado nessa presença. A pergunta é, de quem é? De quem é esse estado de presença? Ele está aqui, de quem é? É único, né? É compartilhado, é a consciência, é a divindade, é única, é indivisível. O universo é o verso do um. Só existe um. Não existem duas coisas no universo. No universo só existe uma coisa. Tudo. Esse tudo que a gente vê é o verso do nada. Essa consciência única é nada. É o nada que cria o tudo. É o nada que permite o tudo. Esse estado de presença não é de ninguém. É nosso. É compartilhado. Isso é a divindade. É a divindade permitindo essa experiência na matéria. Então, o que resta para nós? Se não desfrutar. Desfrutar. Se aconteceu alguma coisa, você não pode lutar contra isso? Relaxa. Se está acontecendo alguma coisa e isso está afetando você, se você está contra alguma coisa que está acontecendo, para. Para um pouquinho. Você está gastando a tua energia à toa. Você não vai conseguir mudar o que está acontecendo, porque já está acontecendo. Então, cuida de você, cuida do seu corpo. Adultos não precisam de outros adultos. Quem precisa de adultos são crianças. Se você tem uma criança em casa, essa criança precisa de você. Os seres humanos são muito imaturos quando nascem. Os outros mamíferos um pouco menos, com 40 minutos, 1 hora, já está mamando, já está procurando a teta. Se não achar a mãe, vai procurar a teta de outro. Os seres humanos, não, se tiver um garoto de 3 anos, se deixar ele sozinho, ele morre. Sim. Porque nós nascemos muito imaturos, um sistema neurológico imaturo. Isso tem uma explicação ontogenética, porque a bacia estreitou para a gente ficar em pé, o canal do parto estreitou, e a natureza entendeu que a gente tinha que nascer antes para poder ficar em pé.
para o ser humano poder ficar bípede. A bacia estreitou o canal do parto. Mas, enfim, a gente nasce muito imaturo, então as crianças precisam de adultos. Adultos não podem depender de outros adultos. Olha, e com isso, vamos fechar isso aqui. Acreditem, tem 1 hora que a gente está de conversa, 1 hora de podcast. Eu acho que a gente vai precisar de umas 10 sessões contigo aqui para a gente conversar de tanta coisa. Mas eu acho que o mais importante dessa história toda aqui que a gente conversou hoje é abrir a mente de todo mundo para esse estado de consciência, para esse estado de presença que a gente vem perdendo cada vez mais nesse mundo doido, nesse mundo de hipervelocidade, onde o Rios tem que ter 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, é tudo segundo, e cada vez mais o mundo está nos levando para nos afastar da coisa mais importante que é esse estado de consciência. Então, que esse podcast sirva para que a gente possa refletir sobre isso. Cara, muito obrigada. Olha, eu quero você mais aqui umas 15 vezes pra gente olha poder só, aproveita conversar. Porque daqui uma semana eu estou me mudando para Portugal. Ah, meu Deus do céu, socorro, mas a gente pode fazer online. Podemos fazer online. Ó, deixa suas redes sociais, quem quiser te seguir, aonde é que te encontra, sobre o seu curso, tudo isso. Fala aí pra gente. Me encontra no Instagram, dr.carlosveiga no Instagram. E, enfim, eu acho que é melhor ficar assim, só pelo Instagram mesmo. Eu tinha um canal no YouTube, mas não sei por que o Google resolveu tirar do ar. Então, eu tinha mais de 300 vídeos, tinha mais de 30 mil assinaturas. Mas lá no Instagram já consegue te achar. Doutor Carlos Veiga. Me acha ali no Instagram. Tá certo? E foi uma satisfação muito grande. Eu quero dizer a você que... quero te agradecer pelo convite, mas quero agradecer também os meus guias. Com certeza, todos nós aqui. Estamos aqui com a sala cheia. Com certeza. Não estamos sozinhos. E a mensagem é essa. Nós podemos levar uma vida muito mais saudável, muito mais pacífica, muito mais feliz, se nós olharmos para dentro e não quisermos mudar o outro. Não queira mudar nada, mude a si mesmo. Você só pode mudar você. Você vai falhar. Quando você quiser mudar uma outra pessoa, você vai falhar, porque a sua missão não é corrigir o seu irmão. O seu irmão não precisa de correção. O seu irmão precisa de compaixão. É isso, gente. A gente não está aqui para mudar a história e a trajetória de ninguém. A gente está aqui para se tornar melhor todos os dias. É esse estado de amor e de compaixão que a gente termina esse podcast. Antes de terminar o bate-papo, deixa eu aqui presentear, Carlos, o nosso presente da nossa querida Nestlé, que está fazendo aí, ó, tem aí várias coisinhas falando sobre longevidade consciente, né? Trazendo aí um monte de coisas para a gente ter uma velhice bastante saudável. O meu livro, tudo bonitinho, e com certeza a gente vai se ver no próximo episódio. Gente, fiquem com Deus. Beijo.